Olá pessoal, professor Alex Bruno, e no vídeo de hoje vamos estudar sobre os vértices da parábola. Então fica comigo e vamos estudar. O vértice da parábola é o ponto em que o gráfico muda de decrescente para crescente ou de crescente para decrescente. Vamos ver aqui uma imagem para ajudar. Temos aqui o gráfico de uma parábola, qualquer que seja, e a parábola, nesse trecho bem aqui, está decrescendo e passa para crescente em seguida. E há um ponto de transição aqui. Esse ponto do meio da parábola é o vértice dela. E caso ela esteja nessa forma, com a concavidade para baixo, novamente temos um vértice aqui. A parábola está passando de crescente para decrescente. Como se obtém a localização do vértice da parábola? O vértice de uma parábola é um ponto. Então, ele vai ter coordenadas e vai ter uma representação aqui no eixo 2x e no eixo 2y. Nós indicamos a sua representação no eixo x como x do vértice, que é um x grande e um vzinho. E a sua representação no eixo dos y é y do vértice. Nós indicamos por um y maiúsculo e uma letra v. Dada uma função quadrática de expressão ax² mais bx mais c, a fórmula que obtemos o x do vértice é essa aqui, ó, menos b dividido por 2a. E a fórmula que obtém o y do vértice, dadas aqui as componentes da função, vai ser menos delta dividido por 4a. Se nós soubermos os valores de A, B e C, nós conseguimos obter as coordenadas do x do vértice e do y do vértice. Vamos ao exercício de fixação. Primeira questão é determinar as coordenadas do vértice da parábola que representa a função f de x igual a x² menos 3x mais 2. Então, as coordenadas do vértice são o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é obtido pela fórmula menos b sobre 2a e o y do vértice é obtido pela fórmula menos delta sobre 4a. E lembrando você que o delta também é obtido por b² menos 4ac. Então, primeiramente, para obtermos o x do vértice e o y do vértice, precisamos identificar as componentes a, b e c. Então, nesse caso, o a é o valor que multiplica x². A é igual a 1. O b é o valor que multiplica x. Então, b é igual a menos 3. E c é esse valor que está isolado, aqui não tem uma letra multiplicando. C é igual a 2. Agora que já identificamos as componentes A, B e C, basta substituirmos seus valores nas fórmulas e assim conseguimos as coordenadas do x do vértice e do y do vértice. Em relação a x do vértice, temos o seguinte: menos da fórmula, o valor do b é menos 3 e embaixo fica 2 vezes o a. O valor do a é 1, 2 vezes 1. Prosseguindo aqui no cálculo, menos com menos fica positivo, 3 dividido por 2. Então, o x do vértice acabou resultando numa fração. Se nós convertermos em decimal, 3 dividido por 2 é 1,5. Então, essa é a localização do vértice da parábola em relação ao eixo 2x, que é a abscissa. Agora, vamos obter o y do vértice. Como a fórmula envolve o delta, vamos fazer o seguinte: vamos primeiramente calcular o delta e o resultado obtido nós vamos substituir na fórmula. O b é menos 3 elevado ao quadrado, menos 4 da fórmula, o valor do a é 1 e o valor do c é 2. Delta vai ser igual. Menos 3 ao quadrado fica mais 9. Menos 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 2 resulta em 8. 9 menos 8, delta vai ser igual a 1. E agora, sabendo o valor do delta, vamos substituir na fórmula relacionada ao y do vértice. O menos
que faz parte da fórmula, o valor do delta é 1, dividido por 4 vezes o A, e A é igual a 1. Então, temos aqui, o y do vértice vai ser igual a menos 1 sobre 4, que se for escrito em forma decimal, vai ser menos 0,25. Se nós representarmos graficamente essa coordenada, temos o seguinte, o meio é a metade de 1 e o 0,25 é a metade da metade, é a metade de meio. Graficamente, a função x² menos 3x mais 2 fica representada dessa forma. Como o valor do A é 1, ele é positivo, a concavidade da parábola fica voltada para cima. O valor do C é 2, e é justamente o ponto onde a parábola vai tocar o eixo 2y. E o cálculo do vértice foi obtido. É 1,5, ou seja, está entre 1 e 2, e menos 0,25, que é a parte que toca no eixo y. E todas essas informações auxiliam na representação gráfica da função de forma mais precisa possível. Questão 2. Determine o vértice da parábola cuja função quadrática é dada por f de x igual a x² menos 2x menos 3. Então, o vértice da parábola vai ser formado por aquelas componentes, que são o x do vértice e o y do vértice. Temos aqui as fórmulas que vão indicar o x do vértice, y do vértice e o delta. Então, para poder obter as coordenadas, primeiramente precisamos identificar A, B e C. Então, a componente A é esse valor que multiplica x². No caso, quando não aparece um valor, quer dizer que o A é igual a 1. A componente B é o valor que multiplica x, então B é igual a menos 2. Finalmente, a componente C é esse valor que está sem uma letra multiplicando. C é igual a menos 3. Para obtermos o x do vértice, vamos substituir o valor do B. Menos, que é da fórmula, o valor do B é menos 2 sobre 2 vezes o A. E o A é igual a 1. Então, o x do vértice vai ser igual. Menos com menos resulta em mais. Temos 2 aqui, né? 2 vezes 1 é 2. Então, o x do vértice vai ser igual a 1. Como o y do vértice exige que nós saibamos o valor do delta, vamos primeiramente calcular o valor do delta e depois substituirmos na fórmula do y do vértice. Delta é b². O b é igual a menos 2, então fica menos 2 elevado ao quadrado, menos, que é da fórmula, 4. O valor do A é 1 e o valor do C é menos 3. Delta vai ser igual, menos 2 elevado ao quadrado fica mais 4. 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 3 é igual a 12. E o sinal menos com menos fica positivo. Delta é igual a 16. Sabendo que o valor do delta é esse, agora sim nós vamos substituir na fórmula do y do vértice. Y do vértice vai ser igual a menos 16 dividido por 4 vezes o A, que é 1 no caso. Então, y do vértice menos 16 sobre 4. 16 dividido por 4 é igual a 4. Então, temos aqui o valor menos 4. Então, temos aqui as coordenadas do vértice da parábola. O x do vértice é igual a 1 e o y do vértice é menos 4. E vamos verificar a representação gráfica dessa parábola aí. O gráfico da função fica representado como na imagem que nós estamos vendo aqui. A função é do tipo f de x igual a x² menos 2x menos 3. Então, esse valor menos 3 indica onde a parábola toca o eixo dos y, no ponto menos 3. Como o valor do A é positivo, esse valor que multiplica x², no caso é 1, então a concavidade da parábola está voltada para cima e nós calculamos o vértice. O vértice da parábola é o ponto 1 e menos 4. Então, em relação ao eixo x, o vértice toca aqui no ponto 1 e em relação ao eixo y, toca no menos 4.
Questão 3. Um fazendeiro tem 100 metros de arame para delimitar um curral de forma retangular. Quais as dimensões do curral para que a área cercada seja máxima? Então, temos aqui um curral que será cercado por arame e sabemos que o total de arame será 100 metros. Como ele é de forma retangular, temos aqui as dimensões x e y. E os seus lados paralelos terão também a mesma dimensão, x e y. Sabemos de uma coisa, somando essas medidas, x, y, totaliza 100 metros. Então, nós vamos concluir o seguinte, 2x, nesse caso, ó, o x somado duas vezes, mais 2y é igual a 100. Sabemos também que a área desse curral é dada por base vezes altura, ou altura vezes base. No caso aqui, a altura desse curral é dada por essa expressão aqui, por x, e a base dele é dada por y. Precisamos agora descobrir o valor de x e y. Então, nesse caso, vamos isolar uma das duas variáveis aqui. Vamos isolar a letra y. Passando 2x para o outro lado, nós vamos ter o seguinte, ó, 2y é igual a 100 menos 2x. Então, y vai ser igual a 100 menos 2x, isso tudo dividido por 2. Então, nós podemos dividir aqui, ó, 100 por 2 é igual a 50. Menos o 2 dividido por 2 resulta em 1. Então, a conclusão é que y é igual a 50 menos x. E nós vamos usar essa expressão para substituirmos na fórmula da área desse curral. A área do curral é dada por x vezes y. Sabendo que y é igual a 50 menos x, vamos substituir aqui então. X, no lugar da letra y, vamos substituir essa expressão, 50 menos x. Então, a área do curral vai ser x vezes 50 é 50x. X vezes x é x ao quadrado. Considerando que essa área desse curral é uma função, nós podemos representar por f de x. Vai ser igual, no caso, à expressão de uma função quadrática, que é menos x ao quadrado mais 50x. Nesse caso, as componentes a, b e c são, respectivamente, a é igual a menos 1, b é igual a 50 e c é igual a 0. Pede-se na questão as dimensões desse curral para que se tenha uma área máxima com as delimitações do cercado. Então, toda vez que você tiver uma questão envolvendo função quadrática e pedir alguma coisa, o máximo ou o mínimo, está se tratando do vértice da parábola. Nesse caso especificamente, quer-se saber qual o valor do x do vértice. Então, o x do vértice é dado por a fórmula menos b sobre 2 vezes a. Sabemos que o b é igual a 50 e o valor do a é igual a 1. Então, vamos substituir. X do vértice vai ser igual a menos, o b é igual a 50, 2 e o a é igual a menos 1. X do vértice vai ser igual a menos 50 dividido por menos 2. Então, o x do vértice vai ser igual a 25. E nós sabemos que o y vai ser igual a 50 menos o x. Como nós já descobrimos o valor do x, o y vai ser igual a 50 menos 25. Y também é igual a 25. Então, na verdade, nós temos um curral num formato quadrado. As dimensões do curral, portanto, serão 25 por 25 metros. Questão 4. O lucro mensal de uma indústria de uniformes militares é dado por L de x igual a menos x ao quadrado mais 12x menos 3, onde x é a quantidade em milhares de uniformes mensalmente vendidos. Quantos uniformes devem ser vendidos num determinado mês para que a indústria obtenha lucro máximo? Nesse caso, temos uma função quadrática e pede-se o máximo. Então, como já foi explicado, máximo ou mínimo vai corresponder ao vértice da parábola. Nesse caso, se
corresponder ao x do vértice, a fórmula vai ser menos b sobre 2a. E, se corresponder ao y do vértice, a fórmula usada vai ser menos delta sobre 4a. Vamos identificar qual é a pergunta, o que vai ser pedido. Ou é o x do vértice ou y do vértice. Perceba no texto que fala que x é a quantidade de uniformes, em milhares no caso. E a pergunta é o seguinte, ó, quantos uniformes devem ser vendidos para que a indústria obtenha lucro máximo? Então, vamos obter a quantidade de uniformes, que é indicada pela letra x. Vamos calcular o x do vértice, então. Temos que identificar A, B e C. Nesse caso, o A é igual a menos 1, B vai ser igual a mais 12 e C vai ser igual a menos 3. X do vértice vai ser igual, então, ao menos, que é da fórmula. O valor do B é 12, dividido por 2 vezes o A. O A é igual a menos 1. X do vértice vai ser igual a menos 12, dividido por menos 2. Então, x do vértice vai ser igual a mais 6. Só que é informado que o total de uniformes é dado em milhares. Portanto, a alternativa correta é o item D. São 6.000 uniformes. Temos aqui a tarefa da semana. Você pode assistir novamente essa videoaula para poder responder as questões que estão aqui. Desejo a vocês bons estudos, uma ótima semana e até a próxima, pessoal!